Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a quarta semana do curso, né? Eu vou colocar ainda, inclusive, a atividade da semana 3. Vocês aí tenham tido tempo de ter assistido as duas aulas, né? Lembrando sempre, isso é importante, que vocês saibam a metodologia, né? A gente tem sempre uma aula ao vivo com conteúdo. Esse aqui é o conteúdo baseado no material do capítulo 2. E uma aula gravada. Veja que na semana 3 a gente já falou de vários assuntos, inclusive o assunto de funções. Certo? Opa, aqui. Então, é importante que vocês, eu vou adicionar amanhã, ou talvez até hoje mesmo, a atividade 4, né? É porque essa atividade 1 aqui, deixa eu até fazer isso. Fica a mesma coisa. Para ficar uma por semana, tá? Mas eu vou adicionar outras atividades aí. Tem uma aula de conteúdo, né? Nova. Então é importante que vocês estejam assistindo essas aulas aqui, ó. Na semana 1 não teve, né? Teve um PDF. Mas essa aula aqui, essa aula de programação 01, né? Essa noções de programação em Python, aula 01. A aula ao vivo, noções de programação em Python. Isso aqui. Aula 02. Certo? Eu vou colocar uma noções de programação em Python. Aula 03 já está pronta. Eu vou jogar aqui e fica na semana 4. É porque a semana 1 foi de apresentação. Mas eu posso até reorganizar isso aqui de forma que a aula, o conteúdo continua o mesmo, beleza? Galera, é de suma importância que vocês assistam essas aulas que eu estou colocando, tá? Hoje, no máximo amanhã, estou colocando novos conteúdos aí, novas aulas, conteúdos e tudo mais. Beleza? Então, suma importância isso. Deixa eu botar aqui overleaf, né? Então, pessoal, eu dei uma paradinha para não ter que perder tanto tempo, né? Na gravação, voltou. Esse capítulo 3 é uma revisão de matemática, tá? Áreas e volumes de polígonos, né? O que é uma área? O que é uma área e uma superfície, né? A área vai calcular em 2 dimensões. A superfície aqui vai calcular o volume em 3 dimensões. Tudo bem? Então, a gente pode medir com metros quadrados, com centímetros quadrados, quilômetros quadrados, né? A nossa área. E assim por diante, né? Na matemática, vocês estudam também figuras equivalentes, certo? São figuras que podem ser, de certa forma, interpretadas de maneiras diferentes, mas dependendo do contexto que ela está. Por exemplo, figuras que têm mesma forma e tamanho. Se você observar esses dois triângulos, eles só estão em posições diferentes, né? Teoricamente, ele tem a mesma forma e o mesmo tamanho, né? Então, teria também a mesma área. Esses dois triângulos aqui, ABC, DEF, certo? Então, por que eu estou falando disso? O que é que isso tem a ver com programação? Veja,
diretamente com programação, não. Mas é importante porque os exemplos que a gente vai tomar, né, as aplicações que a gente vai fazer, vão ser voltadas para a matemática. Né? Então você precisa conhecer algumas relações matemáticas dessas figuras. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu calculasse que cada distância dessa aqui, por exemplo, a distância de A até E tem 10 dimensões. Alguém falou? Deixa eu parar aqui. Tá. Então, por exemplo, se eu digo aqui, ó, que de A até E, né, isso é uma revisão rápida de matemática só para deixar vocês contextualizados. Tem uma distância de 10 dimensões. Já pode ser 10 metros, 10 quilômetros, o que seja. A área desse retângulo vai ser exatamente 10 vezes a quantidade de dimensões que tem a altura dele. Não é isso? 10 vezes 2,5, vamos dizer. 25 metros quadrados, o que é que seja. Né? O que é que ele está querendo dizer aqui? Um retângulo, por exemplo, de 10 por 2,5, essa distância aqui de 10 vezes essa de 2,5, tem uma área de 25 dimensões quadradas. Né? Pode ser metros cúbicos, metros, centímetros, o que seja. E um outro retângulo, no caso um quadrado, de 5 por 5, né? Essa distância aqui de E para B, 5. Essa distância aqui, considerando que também é 5, essa daqui, ela vai ter 25 também metros quadrados. Ou seja, são duas figuras com a mesma área. Né? No entanto, uma é um retângulo e a outra é um quadrado. Certo? Então, se você tem alguma dúvida ainda do que é um polígono, de algumas áreas básicas, você dá uma lidazinha nesse material que eu falei na aula passada, que eu ia deixar para vocês esse material essa semana, enquanto vocês estudam o conteúdo anterior, né? O conteúdo até da semana 3. Então, assim, eu não vou focar tanto na matemática, tá? Eu só vou mostrar para vocês algumas matemáticas que a gente vai aplicar, né, na aula. Então, o conceito de polígono, uma figura geométrica, plana, composta por uma sequência finita de segmentos de linha reta chamados de lados. Então, por exemplo, um retângulo é um polígono. É isso? Os lados se encontram apenas em suas extremidades, formando vértices. Cada vértice de um polígono está conectado por dois lados, um conceito básico de polígono. Então, você tem polígono de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, hexágonos de 6 lados e assim por diante. Triângulos, quadriláteros, pentágonos e etc. E aí a gente fala aqui do retângulo, um polígono bem básico, né? E a área dele é calculada por base vezes altura. Né? O quadrado, que podemos dizer que é um retângulo especial, né? Que a área dele é essa própria distância S ao quadrado. Né? Pode também ser, se você considerar esse base e esse altura, dá no mesmo. O paralelogramo, que vai ter uma base menor, que não ficou bem desenhada, né? Mas vai ter uma base vezes altura também. Mas até que dá para vocês entenderem. A altura, essa distância aqui, e a base essa daqui. Então esse é um paralelogramo. Algumas relações entre retângulos, quadrados e quadrados e paralelogramos, né? Então eu até já tinha falado, um quadrado é um caso especial de retângulo, ou seja, as propriedades de um retângulo se aplicam ao quadrado, certo? A área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura. Então esses conceitos aqui é importante que vocês deem uma lida. Vocês já devem ter estudado na matemática básica de vocês, né? O que é um triângulo, o número de lados e os ângulos de um triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá 180 graus, né? Os tipos de triângulos, né?
quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaleno. Enfim, vocês não obrigatoriamente têm até que estudar por esse material, né? Isso é um resumo. Isso é um resumo. Apenas para nivelar vocês. Né? A gente também tem o triângulo retângulo, né? Que vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Né? E a gente vai ter a relação de que isso aqui, C, é a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né? Quadrado da soma dos catetos. Algumas relações aqui de triângulos retângulos, certo? Aqui um pouco mais, essa parte é um pouco mais detalhada, não é tão necessária, a gente não vai focar tanto, mas serve para vocês estudarem, né? Triângulo escaleno, aí a gente fala de trapézio, sim, aí a área do trapézio, essa fórmula, pronto. É isso aqui que a gente vai aplicar na programação, né? A gente vai fazer um software, por exemplo, um software que vai calcular a área de um paralelogramo. Então você vai me dizer características do paralelogramo, o meu software vai descobrir ali o paralelogramo e vai calcular a área dele. Então eu tenho uma base maior, base menor, altura vezes 2. Então esse é o paralelogramo. Do losango também, né? A área de um losango. Então você pode fazer, por exemplo, perguntas, né, ao seu usuário para você descobrir qual é o polígono que ele está se tratando. Para você perguntar quantos lados tem o seu polígono, você vai dizer 3. Aí você já sabe que é um triângulo. Só não sabe se ele é um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, escaleno, né? Então você pode perguntar qual é a distância do vértice A ao vértice B do seu. Você já sabe que é um triângulo, por exemplo, do triângulo. Aí ele vai dizer 10, do vértice B para o C, 10, e do vértice C para o A, 10. Você já sabe que é um triângulo com 3 lados iguais. Né? Então, como é que eu vou calcular? Então, você já sabe que é um triângulo equilátero. Então, aí você vai lá, calcula a base vezes a altura desse triângulo, coloca a fórmula que você vai ter aqui para descobrir a área daquele polígono. Então a ideia, pessoal, é que você lá na frente, né, você conheça esses conceitos de o que são esses polígonos. Para quê? Para a gente desenvolver um software que vai perguntando ao usuário, né, características, o usuário vai dizendo e a gente vai chegando no polígono ideal, né? Você perguntar, tem quantos lados? 4 lados. Você já sabe, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um paralelogramo, pode ser um losango. Né? Então, você precisa conhecer o conceito disso para poder direcionar o seu código para o lado correto. E aí vocês vão entender isso, a gente ainda chega a falar de ciclos também, né? Eu não vou comentar hoje de ciclo, eu deixo para a próxima aula, para não ficar muita coisa. Polígonos regulares e tudo mais. Mas eu vou deixar esse material aqui para vocês, tá? Fora esse, eu vou parar aqui a gravação rapidinho, só para pegar o outro material e volto para não ficar na gravação. Aqui já tá uma parte do capítulo 4. Tá errado aqui, né? Vou ajeitar. Estruturas de decisão e impacto. Gente, essa aula, às vezes eu confundo, porque já está gravada para vocês, tá? De forma bem mais detalhada naquelas aulas de conteúdo. Mas a gente vai continuar aqui, né, reforçando esse conteúdo. Então, gente, tanto em Python quanto em qualquer linguagem de programação, a gente tem esse tipo de estrutura, né? Para quê? Para tomadas de decisão, né? Que são estruturas que a gente chama de estruturas condicionais para controlar o fluxo. As principais são essas aí, ó. If, um if encandeado, que a gente chama de if elif, e um if aninhado.
A gente já falou disso aqui, né? Mas eu vou revisar rapidamente, tá? E depois eu entro para os códigos. O if, como é que ele funciona? Ele só vai rodar isso aqui se essa condição for verdadeira. Eu falo isso bem direitinho na aula lá, né? Eu vou abrir aqui um... reconectar. Ó, eu até... tava com esses, mas aqui foi de... esse aqui foi da aula mesmo. Eu vou abrir um novo... deixa eu ver aqui, abrir um notebook. Não sei se foi nesse. Usar esse mesmo. Vocês já sabem usar esse Google Colab, né, gente? Pra gente rodar os códigos. Eu vou até colocar aqui. Aula. Ok? Então, pessoal, como é que funciona o if? Você precisa de uma condição. Comentário. Isso aqui é um comentário. Certo? If alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser vários tipos de testes, tá? Qual é a condição para isso ser verdadeiro? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma variável de valor 10 e uma variável de valor 20. Se eu chego aqui e faço se, isso é um if, A maior do que 10, isso é verdade ou falso? Isso aqui é falso. A não é maior do que 10. Veja, ele só vai entrar nessa condição, nesse corpo do if, se isso for verdadeiro. Aí eu boto assim, print pode escrever A é maior do que B. Aqui eu posso Aqui eu posso continuar com o código que eu quiser. Então esse primeiro teste do if, ó, se eu rodar isso aqui, ele está conectando. Não vai acontecer nada. Agora, se eu botar um menor aqui, ou melhor, se eu botar um 100 aqui, A é maior do que B. Aí viu que ele entrou aqui agora? Por quê? Porque essa condição foi verdadeira. Professor, e se eu quiser trabalhar com uma condição sendo falsa? Aí você vai usar o else. Qual é a leitura disso aqui? Se A maior do que B, imprima A maior do que B. Se não for o caso contrário, imprima A não é maior do que B. Olha lá, vou rodar, ó. A é maior do que B. E agora? A não é maior do que B. Ou seja, ele faz esse teste. Se for verdadeiro, ele executa o que está aqui nesse corpo. Olha isso que eu vou fazer agora aqui de propósito. A não é maior do que B. Isso aqui é proposital, tá? Para vocês entenderem uma coisa na programação em Python chamada de indentação. Ou seja, tudo que tiver aqui, ó, nessa indentação aqui, ó, faz parte do corpo do if. Em algumas linguagens de programação é como se isso aqui fosse assim, ó. Tivesse entre chaves. Em Java é assim. Isso aqui que está entre chaves é o que faz parte. É o que vai ser executado caso A seja maior do que B. Claro que em Python não tem isso aqui. Então, ó, A não é maior do que B, A não é maior... Ele repete, ó. Por quê? Eu fiz de propósito, né? Não precisa disso. Para vocês entenderem que ele vai executando tudo que está nessa indentação. Se eu chego aqui e faço isso, ó. Faço isso, ó. Print.
Veja só. Esses traços. O que aconteceu? Ele entrou aqui, terminou e rodou esses traços. Você vai dizer, Tiago, ele rodou porque ele entrou no else, né? Será? Vamos ver. Apareceu novamente. Certo? E isso não está aqui dentro. Por quê? Ele fez isso aqui, ó. Entrou, é verdadeiro. A é maior do que B. Ele rodou isso tudinho. Depois ele não roda mais isso. Porque ele escolheu um ou outro. Pula isso aqui e vem pra cá. Agora, se isso estiver assim, ó, não vai rodar. Não vai aparecer esse print aí de tracinhos. Porque ele roda isso aqui. E agora esse print aqui faz parte do else. Como ele não entrou no else, ele não vai aparecer isso aqui. Vocês estão entendendo? Então essa indentação aqui, ó, esse espaço, esse tab aqui, essa tabulação, tem total diferença. Agora aparece, ó. Simplesmente porque eu tirei a tabulação. Isso é totalmente diferente disso. Aqui ele está fora do else. Aqui essa linha de código não pertence a isso aqui. Então, independente se vai entrar ou não aí, independente disso, ela vai ser impressa, ela vai ser executada. Essa linha de código. Assim, ela pertence ao else. Uma vez ela pertencendo ao else, ela só vai ser executada se o else for rodado, ou seja, se a condição for falsa. Se o teste aqui for falso. Beleza? Então, a gente pode criar uma nova célula aqui, ó, e trabalhar agora com um if encadeado. O que é isso? Se uma certa condição aí, eu posso perguntar qualquer condição, eu posso olhar assim, se eu posso fazer isso, ó, A mais B for maior do que C. Quem é A? A é 1, B. Eu não vou nem fazer isso. Eu vou fazer de um jeito aqui. A gente já vem fazendo para quem. Por isso é daí a importância de vocês assistirem às aulas gravadas, né? Não só ao vivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. A vai ser igual a quem? Vai ser igual a um número inteiro, então eu vou forçar que seja um número inteiro. Que vai vir input, né? Input, eu vou pedir ao usuário, o input, aquela caixinha de entrada, pedir ao usuário o quê? Digite o valor da variável, digite o valor, digite um valor, pronto. O que é que vai acontecer com esse input aqui? Vai aparecer uma caixinha de texto, né? E o usuário vai digitar um valor com um texto. Digita um valor. O valor que o usuário digitar vai ser atribuído aqui ao resultado desse input e convertido para inteiro, porque aqui tem uma função de conversão. Do jeito que está aí, o valor que o usuário digitar vai ser atribuído à variável A. Certo? Desse jeito aqui, antes de ser atribuído a variável A, ele vai ser convertido para o valor de inteiro. Né? Mesma coisa aqui. Int, input. Eu vou pedir outro valor. Digite outro valor. Só isso. Não, é o C, né? Int, input. Digite mais um valor. Certo? Eu vou digitar 3 valores. E eu vou perguntar se A mais B é maior do que C. Só isso. E 2 pontos. Ó. Lembra desses 2 pontos. Quando eu dou Enter, ele já fica no indentado. Aí eu posso botar aqui, ó, print.
print. O valor de A é... Posso até fazer isso. 2 pontos. Aí eu boto uma vírgula aqui para separar o texto do valor da variável. Aí eu boto um A aqui. Quem é esse A, Gera? Quem é esse A? Esse cara aqui, ó. O valor de A é tanto. Eu boto outro print. Olha o if, ó. Outro print. O valor de B é... variável B. Outro print. O valor de C é... olha lá. Variável C. Então, se ela entrou aí, é porque A mais B é maior do que C. Então, eu vou dizer. Logo, A mais B, isso tudo aqui é texto que vai ser impresso. É maior. Logo, A mais B é igual a... aí eu boto uma vírgula aqui, ó. Aí eu posso botar A mais B. Quem não entender isso, me diz. Estou separando o texto do valor de um resultado de uma expressão. Logo, A mais B é igual a quanto? Ao valor de A mais B, ele vai calcular. Eu separo por vírgulas. Ó. Tem várias formas de fazer isso, né? Aqui eu estou separando por vírgulas. O valor de A mais B é igual a tanto. Eu posso continuar. Que é maior do que C. Que é C. Que é igual. O que é maior do que C. Que vale, que tem valor, vírgula, o valorzinho de C. Então, ele vai executar isso aqui tudinho se A mais B for maior do que C. Vamos ver? Digite um valor. Esse texto aparece aqui porque eu botei ele aqui, ó, entre o input. O input é quem cria essa solicitação aqui. Digita um valor. Tá 15. Esse 15 é retornado pelo input e entra na caixinha do int. Quando ele entra na caixinha do int, esse 15, por si só, ele é um texto, gente. Aprendam isso, ele é um texto. Mas ele é convertido para um inteiro. Por que eu converti? Porque eu vou, mais à frente, somar esse valor com outro valor. Vou converter para um tipo inteiro. A princípio, ele é um string aqui. Lembra da string? Texto normal. Digite outro valor. Digite mais um valor. Pronto, eu vou forçar ele a entrar aqui, ó, porque 15 mais 10 é 25. Maior do que 20. Aí ele entrou. Essa expressão foi verdadeira. O valor de A é 15. O valor de B é 10. O valor de C é C, que é 20. Logo, A mais B é igual a... aí eu boto aqui o valor de A mais B, 25. Aí continua, que é maior do que C, que tem valor C, 20. Certo? Então, se eu não quiser isso, se eu disser assim, não, beleza. Mas se não for maior, aí eu faço assim, ó. Eu posso fazer, se não se. Para eu não fazer isso, ó, como muitas linguagens fazem, se não, se, aí eu posso continuar. A mais B for igual a C, tá? Então, o que é que eu, em vez de fazer isso, o que é que eu faço? Elif. Elif o quê? Se A mais B não for maior do que C, ou seja, se ela for igual, ou se ela for menor, aí eu posso botar. Se não, se A mais B for igual a C, olha a comparação. Aí você vai fazer a mesma coisa. Copiar esse texto, colar aqui. O valor de A é tanto, o valor de B é tanto, o valor... eu posso até colocar aqui. Logo, A mais B é igual a tanto, que é igual
AC que tem valor C. Quer ver? Vamos rodar. Vou botar 10. Vou botar aqui 15. Vou botar 25. Ó, o valor de A é tanto, o valor de B é tanto, o valor de C é tanto. Logo, A mais B é igual a 25, que é igual a C, que tem valor 25. Ele já rodou isso aqui. Ó. Por quê? Ele perguntou, se A mais B for maior do que C, rode esse código aqui. Não é maior do que C. Aí o que é que ele está perguntando? Então, se não for, mas se for igual a C, rode esse. E se não for? E se não for? Ou seja, se A mais B for menor do que C, 2 pontos, aí é a mesma coisa, né? Ctrl C, Ctrl V aqui. Só que eu vou dizer aqui logo, A mais B é menor... Não, desculpa. É igual a... É igual a... Aí o valor de A mais B, tá? Isso aqui é texto, lembra disso. Entre aspas duplas. Vírgula, que é igual a C. Não, no caso aqui, que é menor do que C. Que tem valor C. Então eu vou forçar aqui, ó, 15, 10, eu vou botar 30. Certo? Então ele rodou esse aqui, ó. Perfeito? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Vou voltar aqui. Boa pergunta aí. O código depois de Y sempre fica entre parênteses? Não, isso foi só um... Inclusive, geralmente a gente nem faz isso. Pode fazer assim. Foi só por uma questão de costume meu mesmo. Agora, se você tiver uma condição bem complexa aqui, né? Se você tiver uma condição bem complexa, ó, funciona do mesmo jeito. Certo? Ele rodou esse maior, né? Se você tiver uma condição bem complexa, às vezes você colocar o parênteses vai ser necessário, né? A outra estrutura é a alinhada. Quando você tem uma condição, né? Eu vou copiar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Você tem uma condição que diz assim: se A vezes B for maior do que C, aí você vai entrar aqui. A gente vai fazer muito isso no exemplo que eu estava dando dos polígonos. Você vai fazer perguntas. Se quantos lados tem um triângulo? O cara vai dizer, desculpa. Quantos lados tem o polígono? Tem 4. Ok. Você pode perguntar: os lados desse polígono são iguais? Né? Se os lados forem iguais, você já pode colocar um se dentro do outro. Então, por exemplo, if A vezes B é maior do que C, se isso for verdadeiro, eu posso botar outro if aqui. É como se fosse, se A vezes B for maior do que C e um outro if, se A mod 2 for igual a 0, olha a indentação, olha a indentação. O que é que você vai fazer? Você vai dizer assim, print. Pode dizer. Gente, só um detalhe, tá? Esse print que eu fico usando é só por uma questão de metodologia mesmo, tá? De ensino. Mas não é o que normalmente a gente faz, tá? É para você entender como funciona a instrução. Mas veja lá. Print na tela aí, só para você entender. A multiplicado por B é maior do que C e o resto e A é par. Por que eu estou dizendo que A é par? Estou dizendo que A é par porque A, calculando o resto da vida, é isso que ele está fazendo aqui, de A por 2,
Se for igual a zero é porque A é par. Então vamos lá. Olha isso. 10, 2 dá 20, né? Vamos multiplicar, botar maior. Então vamos botar aqui 15. A multiplicado por B é maior do que C. E A é par. A é 10. Ó, vou até jogar isso aqui. Ctrl C. Eu vou até botar esses prints aqui. Por quê? Se A vezes B for maior do que C, tudo isso aqui vai ser rodado. Até aqui. Se A for dividido por 2 for igual a zero o resto da divisão, vai ser impresso esse aqui também. Então eu posso fazer isso, ó. A multiplicado por B é maior do que C. E aqui eu posso dizer A é par. Vamos lá? Ó, 10, 2 e 15. O que é que vai acontecer? O valor de A é 10, o valor de B é 2, o valor de C é 15. A multiplicado por B é maior do que C. Ele rodou isso aqui. Depois ele pegou e foi fazer essa segunda pergunta. Aí ele rodou. A é par. Agora vamos fazer assim, ó. Ctrl Enter. Bota aí, ó. 15, 2 e 20. O valor de A é 15, o valor de B é 2, o valor de C é 20. A multiplicado por B, que dá 30, né? É maior do que C. Que ele entrou aqui. E o resto da divisão? Ele não escreveu A é par. Aí você pode fazer o que aqui? Um else. Bote print. Olha. 15, 2 e 20. O valor de A é 15, o valor de B é 2, o valor de C é 20. Certo? A multiplicado por B é maior do que C, rodou tudo isso. Aí ele chegou aqui e fez, se o resto é divisão de A por 2 for 0, A é par. Se não, A é ímpar. Ele disse, ó, A é ímpar. Por quê? Porque ele calculou 15, dividiu por 2, deu 7 e sobrou 1. 1 não é igual a 0. Então isso aqui não é verdade, não faz, pula, se não, faz esse. Beleza? Só para concluir aqui essas expressões ternárias. Como é que funciona essa expressão ternária? É uma expressão, gente, que ela até dá uma ideia de leitura. Por exemplo, se você olhar para essa daqui, o que é que ela está dizendo? Ó, uma certa variável vai receber um valor se ele for verdadeiro. Se uma condição. Se não, outra condição. Veja só, imagine isso aqui, ó. A variável impressão vai ser igual a quê? Variable aqui é impressão. Vai ser um valor verdadeiro. Ela vai ser igual a quem? Ela vai ser assim. Ela vai ser assim. Ela vai ser um valor verdadeiro. Ela vai ser A multiplicado por B é maior do que C. Pronto. Ela vai receber esse valor aqui, esse texto, se
Se o quê? A condição, condition, quem é a condição? Se A vezes B é maior do que C. Se não, ó, se não, ela vai receber o quê? Ela vai receber A multiplicado por B não é maior do que C. Eu não posso dizer que é menor do que C não, né? Porque pode ser igual. Então olha essa estrutura aqui, ó. Essa variável impressão vai receber esse valor se A vezes B for maior do que C. Se não, ela vai receber esse valor aqui. 10. Qual foi o valor que ela recebeu? A gente nem pediu para imprimir, né? Mas ela recebeu esse. Ó. A multiplicado por B é maior do que C. É tanto que você pode fazer isso aqui, ó. Print. Impressão. 10, 15, 100. Eita, desculpa. 10, 15, 100. Tá vendo? A multiplicado por B é maior do que C. Ele mandou imprimir aqui na tela o valor da variável impressão, que é baseado nessa condição aqui. Se alguém não entendeu isso, me pergunta. Expressões ternárias. Tá? Aí agora vamos explicar esses códigos aqui, tá? Sem precisar vir para cá, porque isso vai ser uma tarefa para vocês. Beleza? Então vamos entender esse código aqui, tá, gente? E vocês vão depois rodar esses códigos. Vão ser parte dos exercícios. Rodar esse código aí no Google Colab. Então, por exemplo, esse código aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai solicitar ao usuário que insira o tipo de figura que ele deseja calcular, a área, e em seguida vai calcular e imprimir a área correspondente à entrada que ele forneceu, fornecida pelo usuário, sem a necessidade de uma função separada para o cálculo da área. Então, por exemplo, antes de falar desse import math aqui, certo? Deixa eu ver se eu vou usar ele em algum canto. Ah, tá, no valor do pi. Que eu já até tinha comentado na aula passada que a gente ia trazer algumas funções desse math. Só explicando a vocês. Aqui, pela primeira vez, a gente já está usando o import. Estou importando, pessoal, um conjunto, né? A gente tem uma biblioteca, a gente diria, mas um conjunto de recursos aqui, matemáticos. Como é que eu importo isso? Chamando esse tal de math. Então, esse math, ele tem vários recursos matemáticos incluídos nele. Um estudo profundo desse cara aqui, né, te ajuda, né, a conhecer melhor o que é que ele tem. Então, para isso, você pode vir aqui, por exemplo, no Google, né? Ali tem algumas questões de outras aulas que eu estava dando. Você pode botar math, você faz assim, ó, documentação math Python. Tá aqui. Então aqui você vai ter a explicação desse camarada. Então, ó, a versão, né, que você estiver usando, 3.12.3 do Python. Você dá uma olhada, uma lida, ele traz várias funções prontas. Por exemplo, uma que vocês usam muito, a combinação. Olha isso, ó. Retorna o número de maneiras de escolher K itens de N itens sem repetição e sem ordem. Né? Então, por exemplo, eu quero combinar 6 elementos em 50.
Eu tenho 50 números e eu quero combinar 6 números. Então, retorna o quê? O que é que essa função aqui vai retornar? O número de maneiras de escolher K itens. De N itens. Sem repetir. Sem repetir. E sem considerar também a ordem. Certo? Então, para quem já estudou coeficiente binomial, que já estudou essa parte aí, eu acho que boa parte não, vai saber fazer isso na mão. Mas, tá até aqui a fórmula. N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Quando K é menor ou igual a N. Existe a própria função fatorial. Para quem não sabe o que é fatorial na matemática, eu vou explicar rapidamente. É a multiplicação de todos os números menores ou igual ao próprio número que você está calculando o fatorial. Fatorial de 0 em especial é 1. Mas o fatorial de 1 é 1. É 1 vezes 1. Fatorial de 2, 2 vezes 1. De 3, 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial de 3 é quanto? É 6. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Não é isso? Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, isso é o fatorial de um número. E essa função aqui, o math fatorial, vai calcular isso. Então, tem várias funções aqui. Deixa eu ver mais um aqui que possa ser interessante. Soma de produtos. Ou seja, essa daqui vai retornar a soma dos produtos, dos valores de dois iteráveis aqui, P e Q, por exemplo. Isso aqui eu não vou explicar não, vai ficar um pouco confuso para vocês agora. Mas, ó, funções de potências e logarítmicas. Então, se você quiser calcular o log de qualquer número, existe já a função pronta aqui de potência, de expoente, enfim, várias. Então, voltando para cá, tem um aqui bem interessante. O que é que ele está fazendo? Ele está entrando aqui com um input, figura é uma variável, que vai se chamar triangle em inglês. Base vai ser o valor que eu vou receber do usuário. Rate vai ser a altura. Enter the value of the triangle's rate. Entre, né, com o valor da altura do triângulo. E quem vai ser a área? Base vezes altura dividido por 2. E aí você vai imprimir na tela. A área do triângulo é daquela outra fórmula que a gente também aprendeu. É a área. Certo? Aí ele vai dizer, se não se. É isso que ele está dizendo aqui. Se não se figura, que é esse valor aqui, ó, foi igual a square, certo? Se o cara escreveu aqui square, ele vai calcular, ele vai pedir aqui, ó, o lado, o tamanho do lado, e vai dizer que a área é simplesmente o lado ao quadrado. Se não se a figura for rectangle, ou seja, se o usuário escreveu rectangle, desta forma, rectangle, figura, vai ser esse valor, ele vai entrar aqui. Se não se o usuário escreveu circle, ele vai pedir o raio,
e vai calcular. E aí um detalhe, ó. O raio de um círculo é calculado com o valor de π. Mas quanto é π? Tu chama em math.p, que ele traz para você. Vamos para cá? Se eu pesquisar aqui, ó, constantes. Math.p, ó. A constante matemática, lá. Math.e. Math.tal. Então tem algumas constantes matemáticas já definidas. Então eu não vou colocar aqui 3,14. Eu vou chamar math.p. Beleza? Esse é um jeito bem simples. Vocês vão rodar isso aí como um exercício que eu vou passar depois. Mas só para entenderem, né? Você vai botar no código só para entenderem. Mas o que é que vocês vão precisar fazer depois? Vocês vão precisar perguntar ao usuário características do polígono e vocês saberem qual é o polígono que ele está tentando calcular. Qual é o polígono que eu estou tentando? Você vai fazer perguntas. Quantos lados tem o seu polígono? Se ele disser que tem 2, se ele disser que tem 3, você já vai perguntar o quê? Qual é o tamanho do vértice de A até B? Que você já sabe que é um triângulo. Né? Então você vai fazer vários ifs aí e vários else. A gente vai fazer esse exercício, tá? Deixa eu ver quantos eu tenho ainda aqui. A hora já está um pouco adiantada. Eu vou mostrar só esse. Esse aqui ele diz o seguinte, ó, suponha que a gente quer calcular o valor absoluto do número e imprimir se ele é par ou é ímpar. Então eu vou pedir o número. Peça um número usando input, converta esse número para um float, tá? Aí ele tem um comentário aqui, né? Um comentário. Isso aqui não é código, é um comentário. Cheque se o número é positivo. Então eu pergunto, ó, se o número for maior ou igual a zero, é porque ele é positivo. Então agora, ó, se é positivo e divisível por 2, né? Desta forma ele vai ser par. Então eu faço uma segunda pergunta, ó, esse if está dentro desse primeiro if. Ele só vai rodar esse if aqui se o primeiro if for verdadeiro. Se o número for maior do que 0. E agora ele pergunta, o número é divisível por 2, né? O resto é divisão por 2 igual a 0. Se for, ele vai continuar aqui, ó. The number é par. E o seu absoluto, ele aqui chamou desta forma que a gente vai fazer isso na prática, a função ABS, que vai deixar o número absoluto, né? E aqui ele vai dizer, não, o número é ímpar, e o número, aqui no caso, né? Aqui se ele for negativo. Esse else aqui, ó, esse else tá ligado com esse primeiro if. É porque ficou em outras páginas, né? Então, se o número for maior do que 0, ele vai rodar isso aqui, ó. Tudinho. Se o número não for maior do que 0, é porque ele é negativo. Aí, qual é a jogada aqui? Eu quero saber se esse número negativo é par ou ímpar. Eu não boto para dividir o número, não. Eu boto para dividir menos o número. Porque eu já sei que ele é negativo. Menos ele se torna positivo. Dividido por 2, o resto é 0, par. Não é 0, há um else aqui, ó, ímpar. Beleza? Então vai ser parte da atividade de vocês dessa semana, rodar esses códigos aí. Certo? E tentar fazer o exercício que eu passei aqui, né? Eu nem postei ainda, mas vou postar. Então até amanhã vai estar postado aí. Esse exercício aqui, gente, ó.
Esses 5 exercícios aí. Tá? Vai ser exercício da semana 4. Que eu vou passar. O curso agora começa a pegar, né? Só programação. Vocês precisam assistir esse assunto aqui. Nessa aula aqui, gente, eu falo bem de... Ah, não, nessa não, na que eu vou postar. Eu falo bem de estruturas de decisão. Então, na semana 4 eu vou postar uma aula gravada, essa ao vivo, e a atividade que vai ser nada mais, nada menos que fazer este exercício aqui e rodar esses exercícios aqui. Estão aqui no item 4.2. E executar os exemplos de códigos do item 4.2. Beleza? Vou parar aqui a gravação agora e saber se tem alguma dúvida. Certo? Então, pessoal, até terça, mas até terça ao vivo, né? Porque amanhã eu vou organizar os exercícios de vocês. Amanhã é quarta. Quinta ou sexta eu vou continuar falando, cobrando vocês os exercícios, né? Até a semana que vem eu vou enviar 2 ou 3 mensagens, umas 3 mensagens para vocês, tanto de exercícios quanto de aulas, quanto de material, beleza? Então, pessoal, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui!